aí ali já foi jovem, já foi batizado com o Espírito Santo, desceu as Eu águas. eu tenho um ponto importante da minha vida que é o pastor Márcio. Em 2000, no ano de 2000, meu pai era copastor no bairro Tocantins. Uhum. No ano de 2000, nós fomos para o campo missionário. Eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 3. Na cidade de Araraquara, abri um trabalho. Foram as principais experiências que a gente teve com a obra, né? Meu pai sempre trabalhou ali na obra. E com 10 anos, Deus usou o pastor Márcio Antônio, que foi nosso vice-presidente por algum período, dizendo que meu ministério começaria muito cedo. Isso eu guardei no meu coração. Então, eu trabalhei sempre na igreja ali com 10, 11 anos, ajudando meu pai a dirigir culto, porque inicialmente era só nós, só eu e minha família. Então, o primeiro culto que teve na cidade foi eu, minha mãe e meu pai, né, e meu irmão. Qual cidade que era? Douradoquara. Hoje tem uma cidade, uma igreja estabelecida, um trabalho. A gente iniciou o trabalho do nada, né? Ganhando almas para Jesus, evangelizando, meu pai indo de bicicleta nas fazendas. Vivi tudo isso. Vivi o que é realmente você se disponibilizar para fazer a obra, né? Sim. Então, tudo isso foi algo importante que me marcou e que eu tinha convicção de que eu queria estar dentro do ministério, que eu queria exercer algo para Deus. Então, busquei o batismo com o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo ainda com 10 anos, com 11 anos, numa festa de jovens, muito novo, ali nessa idade, 9, 8 anos, foram meu primeiro propósito de ler a Bíblia. E Deus foi me preparando, vendo as coisas acontecer, vendo Deus salvar pessoas sendo libertas, a obra de Deus crescendo. Então, eu tive uma experiência de ver Deus fazendo coisas tremendas, de ver o amor de Deus pelas almas. E isso me fez cada vez mais a ter essa convicção da chamada. Então, esse período no campo missionário foi um período muito criança ainda, com 10 anos. Não deixei de ter minha infância, de ser moleque levado, de fazer bagunça. E aí eu abro um parênteses aqui na minha história. Porque quem ajudou eu estar aqui hoje foram as dirigentes do Circo de Oração. Porque eu não era uma criança custosa, eu era uma criança endemoniada. Ixi. Eu falo que não era o diabo que me usava, não, era que usava o diabo. Eu era um menino custoso, era um menino que não ficava na igreja, que passava a mão no violão enquanto o pastor estava pregando, pregava a baqueta e fazia aquele barulho todo. E minha mãe falou uma vez para a dirigente de oração: eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu bato nele, eu faço tudo, e esse menino via demônio, conversava com demônio. Nossa. E isso fez com as irmãs do Circo de Oração fazer uma campanha para mim. E minha mãe não desistiu de mim, né? Pela promessa que Deus já tinha feito. Sim. E as irmãs do Circo de Oração iam todo dia. Todo dia elas iam lá em casa e oravam, faziam campanha. Tem a irmã Catarina, que faleceu, que é a esposa, que era sogra do pastor Gilson, hoje, que é uma das nossas congregações. E a irmã Elizabeth, que ainda congrega no Bairro Tocantins. Então, eu sou fruto do Circo de Oração, eu sou fruto das irmãs do Circo de Oração, que intercedem por famílias, que intercedem por filhos. Eu sou fruto da minha mãe não desistir de mim. Então, e o pastor Silvio, que me viu ali agitado na igreja, ele teve algo de Deus. Ele falou assim: eu sei como que eu vou fazer esse menino ter algo. Eu vou pôr ele para dirigir os cultos das crianças. E ele me pôs para dirigir os cultos das crianças. E ali eu aprendi a dirigir culto. Antes de ir para o campo missionário, Deus começou a trabalhar comigo como criança. Então, um olhar para as nossas crianças, a importância das irmãs do Circo de Oração, a importância de um pastor na nossa vida, ainda como criança. As crianças precisam ter essa atenção, porque é lá que a gente forma elas para serem grandes homens, para ser grandes obreiros. Então, isso é um pouco da minha infância, dessas pessoas que me marcaram, dirigentes do Circo de Oração, pastores, minha mãe, minha família de um modo geral, e que foram totalmente a minha base, a minha estrutura, como na minha infância, para que eu pudesse estar hoje aqui, né? Então, esse é um pouco da trajetória, né? Então, o menino custoso, vocês não desistem deles, não. O menino custoso vai virar os melhores obreiros que tem na igreja. It sounds wonderful.